Bom dia, pessoal. Tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e vou mostrar minhas operações de hoje para vocês, tá? Ontem, galera, eu tentei essa venda aqui, ó, em Nasdaq, tá? Porque eu sabia que ia sair os resultados lá da Nvidia e até imaginei que o mercado pudesse dar uma pancada para baixo aí e depois voltar a subir, tá? Infelizmente ele tirou a gente aqui, coloquei meu stop acima dessa máxima. E mal tocou lá, já desceu de novo. Foi um movimento muito rápido aí, tá? Tanto que se a gente olhar num minuto aqui, ele até deixou um gap, ó. Então, esse candle terminou aqui e ele abriu aqui embaixo, ó. Muito forte, tá? Mas mesmo assim também não ia chegar no nosso take, porque eu tinha colocado o take abaixo dessa mínima aqui, tá? E o preço não chegou até lá, mas estopou a gente, fez esse movimento e a partir desse movimento eu acabei traçando uma cunha aqui, tá? Porque acredito que o mercado possa ficar trabalhando aqui dentro agora, onde possivelmente a gente está numa onda 5 aí de Elliott, para depois ele ter uma correção e mais tarde dar continuidade na alta aí, tá? Então eu vejo isso aqui, ó, sendo uma onda um aqui, uma onda 2 complexa, uma 3 ali em cima, uma 4 e agora a gente vai finalizar uma 5 aqui, tá? Seria basicamente isso aqui. E depois a gente teria um ABC aqui para baixo para correção. Não sei se isso realmente vai dar certo, se é isso aqui mesmo que o mercado está querendo fazer. Porém, estou com essas marcações, tá? Se der certo, eu vou tentar hoje fazer uma venda após o mercado romper esses últimos topos aqui, ó, esses dois últimos topos. Então, se o mercado desenhar um pouco e chegar aqui, romper nesse topo, ó, aí eu tento uma venda para levar até mais ou menos essa região da parte de baixo da cunha, tá? E aí, quando chegar mais ou menos nessa região, eu tento compra de novo e assim sucessivamente. Então, com esse stop de ontem, nossa conta ficou, deixa eu logar aqui, que eu não estou logado, com basicamente 630 aí, tá? Então, tivemos uma perda aí de 20 e poucos dólares, que tá tranquilo. Aqui para Bitcoin, estou vendo essa possível estrutura sendo formada, tá? Então já coloquei um alarme aqui, porque caso o mercado venha abaixo desses fundos aqui para fazer essa limpa desses tantos desses estão para dentro da estrutura quanto esse último aqui, se ele fizer uma limpa de liquidez aqui, eu tento fazer uma compra. Tá bem bonita aqui essa estrutura, tá? Como eu falo para vocês, o preço aqui, ó, ele dá umas leves rompidas na parte superior da estrutura. E aqui embaixo ele deixa um buraco, ou seja, pressão de demanda, tá? Por isso que se o preço chegar aqui e me der um bom choque aí, eu tento uma compra. No Shao, eu estou olhando para compras também, tá? Mas ainda sem muito o que se fazer aqui. Deixa eu dar uma olhada no 15 minutos. Ó, essa aqui do 15 minutos até tá bonita. Se ele chegar mais ou menos nessa região aqui, eu até tento uma compra, tá? Vou até colocar um alarme aqui. Porque dependendo de como ele chegar aqui nessa região, eu tento uma compra para ir buscar esse order block de 4 horas que está mais acima, que eu já tinha mostrado para vocês ontem. Em EURUSD, ele fez o que eu tinha comentado com vocês, que era possivelmente ir buscar o topo antes de ter formado a estrutura lá. Então ele forma a estrutura, deixa esse topo aqui. A gente fez a compra aqui ontem e eu falei que o preço poderia facilmente chegar mais ou menos até essa região. Então, se me der uma oportunidade de venda aqui, eu vou tentar uma venda curta também, tá? Mais ou menos dessa região de onde ele tá até mais ou menos essa região aqui, sem romper os fundos aqui, tá? E depois eu ainda continuo olhando para altas. E basicamente é isso. Se eu
realizar algum trade aqui, eu volto e mostro para vocês. Galera, vai abrir o mercado à vista aí, tá? Em 5 segundos. Essa estrutura aqui em Nasdaq, uma microestrutura, né? Elas não dá mais confiança ainda para realização da venda, tá? Então, se ele buscar os topos aqui, eu vou entrar com 2 ou 3 lotes aí de 0,4. É isso mesmo que a gente quer ver. E aqui, ó, a estrutura, ele se mantém mais na parte de baixo, fura os fundos por 3 vezes, volta para dentro da estrutura, respeita sempre o centro dela, tá vendo? Chegou aqui, parou, passou e depois começou a manter na alta. Então, assim que ele me der um candle aqui de venda, eu já entro vendido, tá? Não quero que se distancie muito daqui. Se continuar subindo aqui, aí eu já não penso mais em venda não, tá? Porque daí a gente perde a possível cunha aí. Aqui ele já andou demais pro meu gosto. Deixa eu só traçar ele aqui. Vamos ver, se esse candle aqui terminar negativo, fica até legal ainda. Infelizmente não vai dar certo aí nossa venda, tá? O mercado abriu aí disparando mesmo para cima. Eu gostaria que ele fizesse esse movimento, mas que parasse mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, eu vou analisar outras possibilidades e tento fazer o trade. Aqui no Shao, ele chegou bem próximo de onde eu estava querendo fazer a compra, mas chegou aqui junto desses outros pavios aqui e já continuou na alta aí também. Euro USD nada a se fazer ainda. E o Bitcoin, como eu falei para vocês, estou com o alarme aqui. Se ele chegar nessa região, eu realizo a compra, tá? Bom, se eu conseguir realizar alguma coisa aqui, eu volto a mostrar. Galera, aqui ó, ele deixou esse pequeno FVG aqui pra gente, tá? Então, se o preço tocar ali, eu vou tentar uma venda com stop acima desse candle, tá? Fiz a venda aí. E vou tentar trazer ele até o fundo lá da cunha, tá? Fazer mais um aqui. E agora, se ele passar dessa região aqui, eu tenho que stopar mesmo, tem que fazer, tá? Então vai ser um stop aí de US$ 10. Bom, aqui o de baixo, como ficou 2 ordens, esse que ficou mais baixo eu vou levar até o fundo da estrutura aqui, da microestrutura que foi criada. E esse outro que está mais acima eu tento levar até mais abaixo lá, tá? Começa a ser um pouco um trade de risco porque ele distanciou muito da cunha e também da microestrutura, tá, galera? Mas apareceu esse FVG aí. Vamos ver se ele vai respeitar ou não. Então, deu oportunidade, a gente tem que tentar, beleza? Assim que tiver o resultado aqui, eu volto e mostro para vocês.
Acabou de estopar aqui, viu, galera? Até achei que ele ia dar continuidade aqui quando ele fez esse candle, que ele faz um candle muito forte aí, com o corpo fechado, sem deixar pavio na parte de baixo. Mas infelizmente estopou a gente. Se der outra oportunidade, eu mostro pra vocês. Galera, foi lá, só estopou a gente e deu sequência aí. Fazer o quê? Acontece. Se eu tivesse deixado o stop acima do último topo aí, teria dado certo. Mas eu geralmente, quando eu opero FVG, eu deixo o stop acima do candle que deixou essa ineficiência, tá? Então, aqui agora, se ele deixar esse outro FVG aqui, ó, que está se formando agora, vou até puxar ele para cá. Ó, se ele formar aqui, eu tento realizar uma venda nessa região, tá? Nossa, olha a venda, galera. Que pena. Mas beleza, se não der pra gente pegar essa venda, eu tento fazer a compra aqui, tá? Nossa, ia ser uma linda venda. Mas tudo bem, Bitcoin aqui já tá fazendo a limpa do fundo, então tá bem alinhado com o Nasdaq aí. Acredito que o Nasdaq venha mesmo para essa região. Então é observar agora e assim que eu tiver mais um trade aqui eu mostro para vocês. E galera, se aqui realmente for uma cunha, a gente ainda tem uma possibilidade de venda aí, tá? Por quê? Porque o mercado dentro de cunha, ele anda sempre em movimento de um, 2, 3. Quando ele faz o movimento de alta, ele faz em um, 2, 3. Quando ele vai fazer o movimento de baixo, ele faz em um, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, o que que acontece? Aqui, ó, ele fez um, 2, 3. Formou a primeira onda. Depois ele faz um, 2, 3. Formou a segunda onda. Agora ele fez aqui, ó. Um, 2, 3. Formou a terceira onda. Então, para agora, eu penso em que ele fazer um, 2, vir aqui fazer o teste para fazer a 3, tá? Então, se ele chegar mais ou menos para essa região aqui do topo da estrutura, eu tento realizar essa venda, tá? Infelizmente, o mercado aí tirou a gente praticamente no tique ali e já despencou, mas ainda tem essa possibilidade dele querer fazer uma correção pequena agora para dar continuidade nessa queda, tá? O Bitcoin ainda eu olho por preços um pouco mais baixos, e a hora que chegar praticamente junto com o Nasdaq aqui no fundo, aí eu começo a olhar para compras nele, tá? O Shao aqui, infelizmente, que eu falei para vocês, disparou. Eu queria pegar o preço um pouco mais abaixo aqui, mas ele já subiu daqui mesmo. Euro USD ainda está enroscado nessa região, então nada a se fazer. E se eu conseguir realizar essa venda aqui, eu mostro para vocês. Voltando aqui, galera, tá chegando bem próximo da região aí do Fair Valley Gap, tá? A gente tem um de 1 minuto e um de 5 minutos. Então, eu vou tentar uma em cada um aí. Bati a primeira venda aqui. Se subir mais um pouco, eu pego a segunda, tá? E aí meu stop vai ser um pouco maior nesse daqui. Essa outra ordem eu vou deixar limite aqui, tá? Bom, então eu já estou vendido em uma. Deixei posicionado mais uma aqui. Se o mercado pegar, a gente tenta andar com duas ordens aí. E se ele caminhar muito já agora, a partir de onde ele está aqui, eu cancelo essa outra e ando somente com uma mesmo, tá bom? Aí a hora que eu tiver o resultado aqui eu mostro para vocês. Galera, voltando aqui, seguinte, eu não estopei a operação. Por quê? Porque a hora que eu passei aqui pelo gráfico de 4 horas, eu observei esse order block aqui, tá? Ou seja, foi onde ele fez a primeira tentativa de parada e não conseguiu. E a partir desse order block aqui, a gente teve esse preço em queda, tá? Então ele caiu bem forte a partir dele. Então o preço pode se segurar aqui
preferi colocar os stops acima dessa região. E também olhando para os 5 minutos e 15 minutos, a gente vê uma divergência no RSI, onde aqui, ó, o preço está renovando máxima, ou seja, está indo para cima, e aqui no RSI ele não consegue renovar, tá vendo? Então isso pode ser uma divergência. No 15 minutos ele se fechar da forma que está aqui, ele faz a mesma coisa, ou seja, ele renova o topo. Já no RSI, ele não vai conseguir renovar esse topo, tá? Então, existe essa possibilidade ainda do preço parar aqui. Caso a gente toma o stop aí, eu assumo o risco da operação, mas acredito que a gente possa até retroceder a partir desse momento, tá? Se vier o stop, tá tudo bem. A gente vai perder praticamente aí uns 100 dólares, mas está dentro do nosso gerenciamento aí para o mês. E agora eu vou almoçar. Assim que eu tiver o resultado aqui, eu volto a gravar. Pessoal, voltando aqui, o preço até reagiu bem, fez esse belo choque aqui, tá? Mas ele não teve continuidade aqui para fazer um BOS, que é a continuidade da queda. Então, se ele passar por esse Fair Value Gap aqui de 1 minuto, fechando um corpo cheio acima do FVG, eu vou estopar as operações, tá? Porque ele deve continuar subindo aí. Vamos ver se fechar acima eu já estopo agora. Não fechou com o corpo para fora da região, tá? E aqui tem que aguardar, não tem jeito. Não posso topar agora porque ele pode voltar e terminar um candle negativo ainda, tá? Beleza, estopei aqui. Então agora a nossa conta foi para 561. Tivemos um loss grande aí, mas corri esse risco, não tem o porquê não ter corrido, tá? Como eu falei, ele poderia ter parado aqui e ter continuado a queda aí, mas agora ele realmente deve continuar subindo. E hoje eu acho que eu não faço mais nada em Nasdaq. Se tiver uma outra oportunidade em algum outro ativo, eu acho que vai ficar para o vídeo de amanhã, tá? Então eu volto a mostrar para vocês o vídeo de amanhã. E obrigado pela companhia. Se não for inscrito, se inscreva e deixa o like. Valeu, tamo junto.